4 da manhã já saiu. Eu troquei uma ideia com o Lipe, mano, porque teve aquela votação e tudo mais. Sim. E eu falei, mano, é os 3. Um aqui, um ali, um aqui, uma espada no meio, que vence o melhor. Um Battle Royale. Seria mais justo, né, velho? Seria mais justo. Seria mais justo, né, Seria Vini? mais da hora, Battle né? Royale seria massa, velho. Seria digno. eu Vai uso deixar, essa vai palavra. deixar pra população escolher. A população não sabe votar nem em político, mano. Foda. Então, né? Os caras erram na votação do BBB, né, velho? Queria ver o Esse cara. sangue, mano. O sangue jorrando. pai. Mas, cara, isso foi incrível, essa votação aí, mano. Deu o que falar, foi mó engraçado. Foi foda, cara. É, tomou uma A proporção vivência bizarra, foi não da tomou, hora, não? É isso. Foi bizarro, a gente não esperava, assim. Nem a Netflix esperava, eu acho. Essa comoção da galera, assim, a galera votando mesmo. E eu e o Lipe e o Dani, a gente ficou mais próximo do que a gente já era, né? Então a gente trabalha desde pequeno, junto. Então, tipo, o Dani começou mais novinho. O Dani começou em 2002, eu acho, a dublar. Caramba. Eu comecei em 2009. O Lipe deve ter começado do 2010, 11 ali, eu acho, 12, por aí. Então, a gente, desde pequeno, a gente se conhece. Mas ali, tipo, na votação, a gente se uniu muito. Então, a gente tem um grupo até hoje, que se chama Lufis. Da hora. E aí, a Massa. gente conversa, troca ideia, a gente grava juntos e uniu muito a gente. Então, isso foi muito incrível, Massa. assim. Porque o Dani, ele não trabalha tanto com rede social, essas coisas assim, né? Mas o Dani, poxa, ele é muito grande na dublagem. Então, a gente ajudou ele, né? Falou assim, meu, Dani, grava uns vídeos assim, assado, pra pedir votação pra galera, tal, não sei o quê. Fala umas paradas assim. Mesmo sendo concorrente, vocês A estavam... gente se ajudou muito. que da hora, porque, velho. Pra gente não tem essa, tá ligado? Porque qualquer um dos 3 que fizesse, tava muito bem Era uma representado. vitória, né? Sabe? Sim, mano, sim, os 3 Porque estavam a nível total ali, velho. A gente, Foda. o Glauco escolheu 7 meninos pra fazer o teste pra Netflix, né? Uhum. Desses 7, a Netflix escolheu 3. Então, qualquer um dos 3 que passasse pra Netflix tava ok, porque eles já tinham aprovado. Entendi. Entendeu? Então, a gente, tipo, tava muito tranquilo. A gente sabia que, independente de quem passasse, ia fazer um trabalho muito bem feito. E, Massa cara, os pra meninos são... caramba, Mano, os meninos são demais, velho. Então, tipo... Doideira. A gente torcia um pelo outro, a gente conversava direto. Tanto que teve até um BOzinho lá aqui do Boot, não sei o que achavam que o Daniel tinha colocado o Boot, que ele passou na votação e não sei o que, lá. E aí eu fui pro Twitter defender o Daniel. Falei, gente, a que gente da hora. não precisa disso. A gente, graças a Deus, tem um trabalho muito legal na dublagem. Que se não for esse trabalho, tem outros que vão vir. E a gente não vai manipular o voto. O papo por- de bot, então, veio do público. Não é veio que do não teve de público. verdade, não, então. tipo, depois... Eu falo assim, não de vocês. Às vezes não, alguém que gostou Depois no fez. Twitter, um cara falou que, coloquei bot mesmo, não sei o que, pra zoar essa votação e não sei o que. Ah. Tipo, um cara no Twitter Aham. foi... Twitter é terra de ninguém, né? É terra de ninguém. Falou, terra de ninguém. falar até... Até papagaio fala. E aí, tipo, mas eu fui falar, né, pro pessoal, eu não tinha nem Twitter, mano, eu fui, criei um lá pra... na verdade, ativei uma conta que eu tinha antiga, que eu só abri pra abrir mesmo, tinha 2 seguidores, minha esposa e um amigo meu, e eu abri pra defender, tipo, ele mesmo falou, gente, a gente não tem nada a ver com isso, a gente, graças a Deus, não precisa disso, nós somos pessoas íntegras, a gente não vai usar nenhuma forma de trapacear a votação, a gente torce um pelo outro, a gente é colega de trabalho, a gente se uniu muito por conta desse projeto. Então, cara, a gente se defende Entendi. ali, né? Sabe o que eles Entendeu? fizeram, mano? Na hora que eles ajudaram, Daniel, É o né? Daniel, Na hora isso. que eles ajudaram o Daniel nas redes sociais lá, ele passou o link da votação nele. Ah, tá certo. Aí eu clica aqui que vai votar em mim! Aí o Daniel, vou clicar, foi assim que ele ajudou. Faz Isso aí, sentido. Vini. Mas, O cara, importante é ganhar com esse cara, tô zoando. Brincadeira. mas Ou a não. gente ou não. Mas a gente se uniu bastante, então mas foi muito incrível essa experiência assim, tipo, do público, porque a gente na dublagem, a gente não tá acostumado com exposição, né? Uhum. Então, cara, tipo, a produção da Netflix foi lá no estúdio da Unidub, que é o estúdio do Wendell, foi lá gravar, tipo, passaram maquiagem, não sei o quê. Ah. E a gente não tá acostumado com Cara, esses é negócios, isso que eu ia sabe? perguntar. Você tinha noção do tamanho do que era One Piece? Não, Porque eu a sei gente- que o Lipe já acompanhava anime. É. Acho que você me falou que começou a ver pra Isso. entender um pouco mais a vibe do Luffy, mas você não tinha noção Não. do tamanho daquilo. Assim, o meu primeiro contato com One Piece foi um pouquinho antes, né? Aham. Porque eu gosto muito de futebol. Eu amo futebol. E aí eu sou fã do Paris Saint-Germain. E aí eu tava vendo umas paradas do Paris Saint-Germain e eu vi uma foto de um mosaico do Luffy que tem na torcida do Paris Saint-Germain. Vocês já viram essa foto? Ah, eu acho que eu já vi isso aí, velho. Mano, Já fizeram Saiyajin também, eles fazem vira e mexe. eu olhei- Faz, é top. Eu olhei e falei, mano, que bagulho é esse? Eu nasci no Japão, né? Eu nasci no Japão, numa cidade chamada Tochigi-ken. Ela é centro-norte do Japão. E meus primos, todos eles amam anime.
Tipo, todos eles fizeram Nihongaku. Nihongaku é tipo uma escola pra aprender a falar japonês. Tipo, a tradição da família, assim, tipo, a criança vai fazer Nihongaku pra aprender a falar japonês, pra falar dentro de casa. Porque geralmente, nas famílias tradicionais japonesas, se fala japonês dentro de casa, sabe? Então, tipo, meus primos todos iam pro Nihongaku, não sei o quê. Eu era o único que não gostava de ir pro Nihongaku, achava meio chato ir pro Nihongaku e tal, não sei o quê. E aí os meus primos, eles assistiam muito. E aí eu falei, mano, acho que meus primos já me falaram sobre alguma coisa desse negócio. E eu comecei a pesquisar. Aí eu fui olhar, aí eu vi as imagens das estátuas espalhadas pelo Japão. É uma doideira. É gigantesco. Nossa, isso no Japão É gigante. Aí eu vi o lance que tem lá em Tóquio, no centro de Tóquio, tem um prédio enorme. E tem, tipo, um prédio só de bagulho de One Piece, assim. E aí eu fui olhar e comecei a dar uma pesquisada sobre o que era. Sem saber de teste, sem saber de nada. E aí, quando o Glauco me chamou pra fazer um teste, eu não sabia o que era, não tinha, eles não mandavam nome pra gente, não falavam nada. Falou assim, ó, Vini, tem um teste pra você dia tal horário, vem fazer. Eu fui. Aí eu fui, o Glauco me explicou, One Piece, não sei o que lá. E eu achei que era um filme live action, né, primeiro. Eu não achei que era uma série. Aí, depois que eu terminei de fazer o teste, ele falou, não, vai ser uma série com 8 episódios, não sei o que, lá. E aí eu comecei a literalmente olhar um pouquinho mais. Então, tipo, fui ver o anime, o primeiro episódio, pra entender mesmo o que independente se eu fosse passar ou não, até falei pros meninos e pros lugares que eu fui depois fazer live, enfim. Independente se eu fosse passar pro One Piece ou não, pra fazer o live action ou não, eu queria saber mais sobre One Piece. Tanto que até hoje eu continuo assistindo, entendeu? Nos tempos, porque a gente tem muito pouco tempo, né, assim, de livre, né? Ainda mais agora, assim, tá bem corrido, mas o tempo que eu posso eu assisto, eu li o primeiro mangá, então eu quis embarcar mesmo pra entender, porque a gente que é dublador, a gente dubla muita coisa todo dia. Então a gente não tem como estudar profundamente cada coisa que a gente vai dublar, sabe? Então é meio que não... Você chega, tá o texto ali, você vai e tal. Interpreta com o que a gente recebe do original, né? Dos atores e tal. Então, tipo, a gente não tem esse tempo de estudar profundamente sobre cada coisa que a gente dubla. Mas o One Piece me gerou essa parada que eu queria... Essa curiosidade que eu queria estudar. Eu queria saber exatamente o que eu estava fazendo, sabe? E aí veio todo esse lance de votação e não sei o quê. E os meninos, a gente conversava também. O Daniel, ele chegou a dirigir uns episódios de One Piece, do anime, porque o Glauco acho que ficou doente. Eu não lembro agora, foi um período assim, não lembro se ele ficou doente, se foi viajar. E aí o Daniel dirigiu, acho que um bloco assim. E aí ele falou que depois que ele dirigiu esse bloco, ele começou a pesquisar mais sobre One Piece também. O Lipe, depois que a gente fez esse lance da votação, ele começou a ver mais sobre One Piece. Então, foi muito legal o quanto One Piece uniu a gente. Uniu de fato, né? E fez a gente ficar curioso pela obra, sabe? Então foi Sim. muito louco isso.